Certamente nós já estudamos várias vezes sobre o patriarca Jó. Jó é o mais antigo livro da Bíblia. E lá conta a história de Jó, a história das provações de Jó, e nós sempre estudamos Jó como sendo provado na sua integridade. Veja o que o Senhor Deus disse acerca de Jó. Jó, capítulo 1, verso 8. Disse o Senhor: ninguém há na terra semelhante a Jó. Ele é íntegro e reto, ele teme a Deus e se desvia do mal. Veja, a afirmação de Deus com relação a seu filho Jó. Por conta dessa integridade, Jó foi testado. Satanás desafiou a Deus e por isso Jó foi testado. E ele teve muitas perdas. Perdeu o patrimônio, perdeu os filhos, perdeu a saúde. Mas ainda assim, diante de tantas perdas, ele conservava a sua integridade, conservava a sua fidelidade a Deus. Veja o que sua mulher falou, Jó 2:9. Sua mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Veja, Jó continuava leal a Deus. Em meio a tantas provações, ele não sabia o porquê daquelas provações, mas ele mantinha sua fidelidade. Mas tem algumas outras características de Jó, e são essas que nós vamos ver hoje. Provavelmente nunca as vimos ou nunca demos tanta importância para elas, mas quero ver com os irmãos como a nossa lição está mostrando essas características de Jó. Está no capítulo 29, versos 12 a 16. Veja o que diz: ele livrava os pobres que clamavam, e o órfão que não tinha quem o socorresse. Fazia rejubilar o coração da viúva. Era o olho do cego e os pés do coxo. E veja o verso 16. Eu era o pai dos necessitados. Examinava com negligência as causas dos estrangeiros. Nesse texto aqui, Jó está falando que ele cuidava especialmente dos estrangeiros. Ele cuidava dos pobres, ele cuidava dos necessitados. Mais ainda, ele examinava com diligência a causa dos estrangeiros. Com cuidado, com zelo, com rapidez, com presteza. Jó era proativo em descobrir as necessidades dos seres humanos, as necessidades dos seus semelhantes. Veja o que a senhora White escreve no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 128. Está na lição da Escola Sabatina. Não esperem até que os pobres chamem a sua atenção para as suas necessidades. Haja como fazia Jó. Aquilo que não sabia, ele investigava. Faça um giro de inspeção e verifiquem o que é necessário e como melhor pode ser suprido. Procure saber do que as pessoas estão necessitando. Procure saber como melhor minorar as necessidades das pessoas. E aqui, então, o autor da lição escreve a seguinte frase: esse é um nível de gestão do dinheiro e administração dos recursos de Deus que está além da prática de muitos dos filhos de Deus hoje. Realmente, irmãos, quais são os filhos de Deus? Quais de nós vai investigar o que o semelhante está precisando para daí suprir a sua necessidade? Essa não é uma prática, irmãos. Infelizmente não é uma prática. Mas o exemplo de Jó, que era íntegro, que não se afastava do mal, era temente a Deus. O exemplo de Jó é o que devemos seguir. Veja, por favor, comigo o livro de Isaías, capítulo 58, capítulo 58, versos 6 a 8. O que é a ação social? Como deve ser a ação social do crente? Porventura, não é esse o jejum que eu escolhi? Na verdade, o Senhor está falando através do profeta: não é essa a adoração que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto
e recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Essas são as ações práticas que devemos fazer. Mas, resumindo, irmãos, não devemos nos esconder dos nossos semelhantes. Devemos ver os nossos semelhantes que necessitam. Não podemos nos esconder. Não podemos fazer de conta que não é conosco. Não temos nada com isso. Isso é problema do governo. Ou isso é problema das assistências sociais diversas. Isso é problema da igreja. Não, irmãos, devemos nos mostrar para os nossos semelhantes. Ver o que eles necessitam. E aí, então, vem a promessa, irmãos. Então, se você fizer isso que nós falamos, soltar as ligaduras, desfazer a servidão, despedaçar o jugo, dar comida ao que precisa, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Já pensou, irmãos, ter atrás de nós, na nossa retaguarda, a glória do Senhor nos protegendo, a glória do Senhor mostrando que somos íntegros, que não nos afastamos, que nos desviamos do mal. É isso, irmãos, que pode acontecer conosco, assim como acontecia com Jó. Mas o que Jó fazia, irmãos? Ele tinha uma preocupação especial com o semelhante. Ele examinava diligentemente, com presteza, com zelo, a causa dos estrangeiros, a causa dos necessitados. Isso nós devemos fazer, irmãos. Com diligência, examinar a causa dos necessitados. E, na medida das nossas possibilidades, irmãos, aplicar os nossos recursos para resolver ou para minorar as necessidades de cada ser humano. Que Deus nos ajude e que possamos fazer isso. Que no nosso orçamento, irmãos, esteja um item aquele, minorar as necessidades dos pobres.